Olá, meus amigos, tudo bem? Nômades de volta aqui. Nós estamos mais uma vez recebendo convidados especiais com assuntos relevantes para a cidade de Manaus, região metropolitana, todo o estado do Amazonas. Esse é o Nômades, estamos nas redes sociais, no YouTube, no Facebook e também no Instagram, e trazendo sempre esses assuntos que são de interesse da coletividade. E, na verdade, a gente encontra grandes amigos em nossa trajetória e hoje eu recebo aqui o vereador Peixoto, da cidade de Manaus, do partido Agir, que está trazendo todo o seu trabalho aqui para a gente, suas propostas. E, olha, eu já o conheço há muitos anos, né? Ele é engenheiro, ele é investigador da Polícia Civil, administrador, enfim, tem uma bagagem para estar onde está. Ele preside uma comissão também muito importante, estratégica, na cidade de Manaus, da Câmara Municipal, e a gente vai falar de tudo isso, vai falar de futuro, vai falar também da sua visão política e trazer para a gente todos esses anos, né, na Câmara Municipal. Olha, é um prazer muito grande recebê-lo aqui, vereador Peixoto, muito obrigado. E, obviamente, seus amigos, eleitores e até amigos de longas datas que estão nos assistindo devem, nesse momento, matar a saudade. Tudo bem? Bom, tá tudo ótimo. Eu gostaria de dizer para a sua audiência o que eu já falei para você aqui por trás das câmeras. Vocês não sabem, gente, mas o grande Jackson Nascimento, na minha época de criança, era o Big BJ. Sim. Eu conheço, já ouvia falar do Big BJ na época que eu morei em Itacoatiara. Legal. E hoje, ser entrevistado por você, Jackson, de coração mesmo, é uma grande honra e gostaria de compartilhar essa minha alegria, essa minha satisfação com a tua audiência e dizer que, gente, eu estou sendo entrevistado pelo Big BJ, pessoal. Isso é bacana, faz parte da história. Verdade, eu cheguei em Itacoatiara, eu tinha 10 anos de idade, isso era no comecinho de 87, e já tinha aqueles programas da rádio, né? Nós tínhamos 2 rádios lá em Itacoatiara, apenas 2, e o programa do Big BJ, naquela época, quem não ouvia, né? Só que a gente só ficava com a voz, naquela época a gente não tinha hoje as redes sociais para saber para conhecer quem é a voz. É verdade. E aí, depois de muitos anos, a gente já se reencontrou algumas vezes. E saber que eu estou sendo entrevistado por você, Jackson, para mim, de coração, acredite que é uma grande honra. Obrigado pelo convite, viu? Eu é que agradeço, até porque o Peixoto também, nós já vimos nos encontrado nas trajetórias jornalísticas aqui em Manaus. E quando ele falou dessa surpresa, grata surpresa, eu fiquei muito lisonjeado, porque são mais de 38 anos de rádio e televisão que eu estou atuando. Agora com as redes sociais, agora com os podcasts, tudo isso se transformou numa grande comunicação, numa grande aldeia global de comunicação, como eu gosto de falar. Mas o Peixoto agora ele é vereador da cidade de Manaus, do partido Agir, tem realizado um trabalho louvável, tem tido uma popularidade interessante, tem a sua capacidade, nós falamos um pouco no início desse programa, aqui um pouco do seu currículo, né? Traz sempre um debate sensato para a cidade de Manaus e a gente gostaria de saber dos projetos que ele conseguiu aprovar aqui na cidade de Manaus. São 13 projetos dos mais variados segmentos. E agora, Peixoto, a experiência no parlamento, eu gostaria que você falasse para a gente o que você está achando como parlamentar. É complexo? Era o que você esperava mesmo? Era um sonho que você acalentava? E a cidade de Manaus em si? Bom, é uma grande honra ser vereador, né? É algo muito novo para mim. Eu estou ainda no meu 3º ano, né, do meu primeiro mandato. Nunca tinha sido vereador antes na minha vida, nunca tinha tido nenhum mandato, nenhum cargo político. Eu sou servidor público desde 2001, como você falou. Sou investigador de polícia há mais de 20 anos e sempre lidei com a população, né, com prestação de serviço para a população. Em 2012, eu recebi um convite do antigo prefeito, antes do Davi Almeida, do prefeito Arthur, para fazer parte da gestão dele, dos 2 mandatos. Então foi de 2013 até 2018. Trabalhei na Secretaria Municipal de Infraestrutura, passei por lá, fui subsecretário também de Infraestrutura. E lá, porque o trabalho da Polícia Civil é um trabalho que você atende a população, só que não é um trabalho completamente diferente. Você trabalha combatendo a criminalidade.
Então a gente presta um serviço muito honrado, muito nobre, mas o convívio com a população é completamente diferente do que um trabalho que a gente desenvolve na prefeitura. Na prefeitura, não. As pessoas têm uma demanda de infraestrutura, né, ou problema de rua que está sem asfalto, que está esburacada, até pessoas que moram próximos de Igarapé, que alaga. Então foram 6 anos de muita proximidade e fiquei até 2018. Então isso me aproximou ainda mais das pessoas. Aí conheci várias lideranças comunitárias, várias pessoas, Manaus inteira, não só da zona urbana, mas da zona rural. Eu acredito, Jackson, que foi essa proximidade, né, esse trabalho desenvolvido lá na CEMIF, que me trouxe uma aptidão para sonhar em ser vereador. Eu não sonhava em ser vereador. Quando foi em 2020, várias pessoas com as quais eu tive contato durante a prefeitura chegaram até mim e falaram assim: poxa, Peixoto, você conhece bem a cidade de Manaus, conhece os problemas de infraestrutura da cidade de Manaus, você tem um bom currículo, uma boa formação acadêmica, já fui professor universitário da FAMetro, porque eu sou administrador, sou especialista em algumas áreas de gestão, sou engenheiro civil. Então as pessoas falam assim: poxa, você tem um bom currículo, você conhece bem os problemas da cidade, por que não tentar a carreira política? E assim foi, em 2020, eu fui candidato e deu certo. Eu estou no meu primeiro mandato, estou com 2 anos e 10 meses de mandato, mas é uma experiência realmente honrosa, porque você tem uma missão na sociedade, o vereador tem uma função na sociedade muito importante, né, que é de fazer leis que busquem melhorar a nossa vida em sociedade e um trabalho de fiscalização da prefeitura, né? Então aqueles trabalhos de infraestrutura, educação, saúde básica, né, é trabalho do vereador cobrar a prefeitura para que esse trabalho chegue na ponta. Então, através do nosso meio, do nosso mandato, a gente tem feito essa articulação junto à prefeitura para buscar realmente que esse serviço chegue à população. Então, eu estou muito honrado mesmo. Eu só lamento muito porque quando eu fui eleito, meu pai já não era vivo. Meu pai, infelizmente, faleceu em 2020, no dia 5 de setembro. Então, meu pai não me viu ser eleito vereador. Mas, assim, eu honro a lembrança dele, né, por esse mandato, e onde ele estiver, tenho certeza que ele está feliz por ter visto o filho se tornar vereador. Importante isso, porque o vereador Peixoto, o pai do vereador Peixoto, foi capitão dos portos. Foi capitão dos portos aqui no Amazonas, especificamente no município de Itacoatiara, que fica na região metropolitana aqui de Manaus. Em linha reta, 170 quilômetros, em via terrestres, 266, 266 quilômetros. Eu sei porque eu trafego por ali, sei cada metro da rodovia, não é nem quilômetro. Agora, Peixoto, voltando para cá, quais são os seus planos futuros políticos, uma vez que você, pelo que eu tenho observado, a gente faz um levantamento, você tem tido uma participação muito ativa no Parlamento de Manaus. Quais os futuros políticos e o que você pensa do atual cenário político da capital do Amazonas, que reflete em todo o Estado? Bom, eu preciso, né, eu tenho que cumprir, primeiramente, a minha obrigação como vereador, que é cumprir o meu mandato, que termina agora o 3º ano e ano que vem o 4º ano. Ano que vem é um ano de eleição. E eu acho que a gente antecipar esse pleito é muito ruim, isso não faz bem, não só para a gente, para o nosso mandato, também nem para a população, porque você acaba tomando decisões, tomando ações no seu mandato, não para a prestação de serviço, mas para a reeleição. Acho que o momento da reeleição vai ter o seu momento para falar sobre isso, né? Tem o momento certo para falar sobre a reeleição e você precisa construir isso. E eu acho que uma reeleição, para quem já tem mandato, ela tem que ser algo que não seja tão dificultoso, porque você tem que fazer o quê nos seus 4 anos? Cumprir o seu trabalho, né? Trabalhar, e na reeleição você não tem que fazer aquela campanha, você tem apenas que fazer uma prestação de serviço para a população do que você fez. Se você não tem o que mostrar, aí você tem que ficar preocupado. Promete. Agora, se você tem trabalho, se você tem um mandato atuante, durante a campanha você vai fazer uma prestação de serviço para que as pessoas que ainda não conhecem o seu trabalho, que ela possa conhecer e ver a relevância no que você fez e, de repente, te dar um voto de credibilidade para que você possa retornar e continuar no seu mandato. Então, eu penso nisso, né, de fazer esse meu mandato de maneira eficiente. Dos 41 vereadores, Jackson, eu sou o vereador com mais leis aprovadas nessa legislatura. Essa legislatura é a 18ª legislatura. Somos 41 vereadores e a gente apresenta vários projetos de lei. Tem vereadores que têm muito mais projetos de lei aprovados do que eu, mas porque já tem 2, 3, 4 mandatos. Então, na soma dos seus mandatos,
eles têm muito mais projetos de leis aprovados do que eu. Mas nesta legislatura dos 41 vereadores, ninguém tem mais leis aprovadas do que eu nesta legislatura. Já são 13 leis aprovadas. E, assim, como eu tenho uma formação eclética, eu costumo dizer que, assim, na área de gestão, na área de engenharia, na área do esporte, enfim. Na área tributária, que é a minha área de formação. Então, assim, a gente propõe projetos de lei que busquem melhorar a vida da sociedade de uma maneira geral. Eu não tenho um nicho de trabalho específico, tem gente que, por exemplo, se identifica com uma causa e legisla basicamente para aquela causa e é identificado pelas pessoas daquela causa como um representante. Aí tem várias causas, vários nichos e não tem problema nenhum. Eu não tenho essa identificação com um nicho específico. Eu sou vereador, assim, de todos, vamos assim dizer, né, de todas as áreas. Então, eu tenho projetos na área, como você falou, na área técnica, na área de combate à corrupção, na área de esporte, na área tributária, na área de telefonia. O texto base que aprovou a lei do 5G aqui em Manaus foi de minha autoria. Maravilha! Então, eu posso dizer que a lei do 5G, eu fui o pai, o mentor dessa lei ainda em 2021, quando a gente teve em âmbito nacional o leilão nacional, né, lá da Anatel, que autorizou o Brasil ter a tecnologia 5G. Manaus não possuía essa tecnologia, essa legislação. Apenas 7 municípios brasileiros tinham uma legislação que tinha uma aderência à lei geral das antenas, que era a LGA, e Manaus estava fora dela. Então, eu apresentei o texto base. Esse texto ele foi reformado junto com a prefeitura e junto com as operadoras e teve um texto final. Esse texto final ele foi construído por mim, que da parte do legislativo, da prefeitura e das operadoras, que teve um texto final. Mas o texto base, eu tenho orgulho de dizer que fui eu. Então, eu fui aquela pessoa que deu o pontapé inicial para que hoje, se a gente tem 5G, eu fui a pessoa que deu o start de tudo isso. Para a gente compreender, uma vez sem essa legislação, não teríamos o 5G. Não teria, porque o 5G é uma lei nacional, uma lei federal, né, que quem legisla sobre telecomunicações é a União. Mas os estados e os municípios precisam fazer leis complementares e que tenha aderência a essa lei nacional. E Manaus não tinha essa lei. Então, a gente precisou construir essa lei, eu apresentei de novo esse texto base. Então, o início de tudo foi graças a uma ação nossa. Muito bom. Esse é o vereador Peixoto aqui da cidade de Manaus, do partido Agir, que é nosso convidado. Antes de nós convidarmos o vereador para vir aqui no Nômades, nosso podcast, nosso canal de entrevista Nômades, pela amizade que temos já há muitos anos, diga-se de passagem. Agora você faz parte, vereador, de uma nova, né, leva de representantes parlamentares, de políticos, podemos dizer assim. É claro que uns se destacam, outros não. O senhor tem uma base, como o senhor ainda há pouco falou, profissional, acadêmica, e isso pesa no momento de apresentação de um projeto de lei. O senhor acredita que essa renovação deva continuar ou haverá uma pausa para a análise de cada um dos parlamentares? Cada eleição é uma eleição, mas nós temos aí um histórico estatístico que mostra, se você pegar aí dos últimos 20 anos, a cada eleição municipal para vereador, existe uma renovação de aproximadamente 50%. Então a gente precisa entender isso, que isso é um cenário que pode acontecer, né? Mas isso é uma avaliação que a população faz, que é interessante, a própria renovação é interessante, né? Então a população vai ter a oportunidade de saber quem foi que trabalhou, quais são os projetos que foram apresentados e aquelas pessoas que não conseguiram ter essa identificação com o eleitorado acaba sendo trocado. Mas essa troca, isso é normal. A escolha partidária também faz parte da estratégia de manutenção do mandato. Às vezes tem vereadores que tiveram muitos votos, mas por uma questão de escolha partidária não conseguiram voltar por conta da lei de coeficiente, lei eleitoral. Então também tem essa questão de estratégia. Então tem de tudo um pouco, mas eu acredito que essa renovação ela deve ficar próxima ali dos 50%. Não sei se consegue alcançar os 50%. Hoje nós temos vereadores, como você falou, bastante atuantes,
né? Nós tivemos uma renovação na última eleição desse aproximadamente mais de 50%, e essas pessoas têm trabalhado. Então eu acredito que muita gente que lá está deve voltar por conta desse trabalho que tem sido feito. A gente tem visto uma Câmara mais atuante, exatamente, né? Então uma Câmara fortalecida nesse sentido. Então é provável que a gente renove aí mais de 50%, que a gente mantenha, né, esses vereadores em mais de 50% e tenha uma renovação ali aproximadamente de uns 40%. Como é hoje o Peixoto, vereador eleito, está no seu primeiro mandato, 13 projetos de leis aprovados. Em primeiro mandato é o recordista no parlamento aqui de Manaus. Como está hoje o Peixoto quando iniciou o mandato e agora que está no terceiro ano? Como pessoa, não mudou absolutamente nada, né? Quem me conhece sabe, o mandato ele não me fez ser uma outra pessoa. Eu acho que, enfim, é uma questão minha de educação, uma questão pessoal. A gente tem agora outras responsabilidades. Você passa 4 anos, você fica mais maduro, né? Então, a responsabilidade que a sociedade coloca sobre você, isso te amadurece. Então, eu me considero mais preparado e mais amadurecido do ponto de vista político. Agora, do ponto de vista pessoal, eu acho que o seu caráter, ele não muda só porque você está como vereador. Eu estou como vereador e tenho um ciclo de mandato. Ele pode ser renovado a cada 4 anos, ou se a população entender que não se renova, mas assim, como a gente tem que passar pelos locais, deixando sempre a porta aberta, eu tenho uma conduta pessoal, de educação pessoal, de não perseguir ninguém, de ser rude com ninguém, de maltratar ninguém. E não foi porque eu virei vereador que isso me subiu a cabeça enquanto pessoa. Agora, enquanto político, isso me trouxe mais maturidade, isso me trouxe mais responsabilidade e me trouxe mais preparo. Eu acho que tudo que você passa na vida é um preparo, né? Isso serve para que você possa melhorar como pessoa. Então, eu tenho certeza que o que eu passo e o que eu passei nesse tempo de mandato faz com que a gente busque melhorar cada vez mais e servir cada vez melhor. Então, é isso que eu quero. Estar onde eu estou, estar onde eu estou, servindo cada vez melhor. Muito bem. Olha, nós tivemos recentemente vários episódios envolvendo o Parlamento Municipal, a Câmara de Manaus, e a opinião pública sempre se manifestando com o advento das redes sociais. As pessoas opinam, as pessoas criticam, as pessoas compartilham essas críticas. E eu queria saber do senhor, como é que o senhor vê o comportamento da população que está com lupa atualmente, vendo o trabalho no parlamento, muitas das vezes com críticas, e como é que o senhor recebe a crítica dos cidadãos de Manaus? Porque cada um age de uma certa maneira, né? E eu vejo muitos parlamentares, pares seus, que não gostam de serem criticados, que não gostam de serem citados por qualquer situação que não cabe dentro do comportamento parlamentar, pelo menos por parte da opinião pública, mas eu gostaria que o senhor respondesse isso. Daqui a pouquinho a gente faz um breve intervalo. Nômades com Jackson Nascimento, são vários caminhos, diversos destinos. Estamos no Maloca Restaurante, aqui no Bosque Clube, em Manaus. Eu recebo o vereador Peixoto do Agi, que está conosco e é nômades também, hein? Depois eu falo sobre isso aí. Daqui a pouco a gente retorna. Já estamos aqui de volta com o Nômades, você me acompanha sempre aqui nas redes sociais, maravilha. Olha, eu quero fazer um convite para você também. Eu estou aqui na Onda Digital Manaus, no canal 8.2, na FM Onda Digital 92,3, com Big Hits, todo sábado de 4 às 7 da noite. Eu estou também em Itacoatiara, na Panorama FM, sábados de 7 da manhã, até 8 horas, com um programa Tudo a Declarar, eu e o queridíssimo Paulo Guerra. Eu estou também na rádio ZLZN Manaus, o aplicativo que traz tudo o que acontece na capital. Eu estou em todos os lugares, deu para perceber. Vereador Peixoto do Agir aqui de Manaus, dá para perceber que é multimídia, né? Que maravilha, parabéns, isso é bom. É bom, isso é bom demais. Já quem ouviu Big BJ lá no finalzinho da década de 80, mata a saudade com os Big Hits agora, né? Eu convido você para ouvir. Poxa, e ouvir os hits, né, da década de 80 e 90,
Hoje em dia tem música boa, mas assim, eu acho que naquela época eu fazia música melhores, eu acho. Mais trabalhada. É verdade. Legião Urbana. É, exato. Não só Legião Urbana, não só o rock nacional, mas até os Smiths. os dance lá Mas é- de 80 e 90, pelo amor de Deus. Eu lembro aqui do Peixoto gostava do The Smiths, do Iggy Pop e The Cure. Verdade. Não, é verdade. E aí, na época dos anos 90, tinha uma banda chamada Snap. Snap, The Power. que eu Got The Power, e tem aquela Written is a Dancer. Pelo amor de Deus, eu acho que é uma das músicas que eu mais gosto, que depois virou emblema daquela música, daquela novela que foi o Clube das Mulheres, né? Tem tudo a ver. E a gente faz esse programa na FM Onda Digital aqui em Manaus, 92,3. Agora, Peixoto, voltando aqui ao nosso assunto, eu falei sobre a repercussão do trabalho parlamentar junto à sociedade. As pessoas cobram, as pessoas criticam, compartilham, né? E tudo isso tem causado certas reações de alguns que não gostam e até de outros que compreendem. Como é que você vê tudo isso, a população cada vez mais ali de perto, vendo o trabalho parlamentar? Olha, primeiramente tem que dar parabenização para a própria população. A população tem que se engajar mesmo, porque quando você não faz um trabalho de cobrança, não tem melhoria, né? Então aquilo que você não cobra, aquilo que você não monitora, você não melhora, né? Então assim, um político que não gosta de ser cobrado, acredito eu que ele está no lugar errado, né? E hoje nós temos uma superexposição por conta das redes sociais. Então hoje você tem várias redes sociais. Essas redes sociais ela te dá um retorno, um panorama imediato da tua ação, né? E aí você tem aquelas críticas às vezes mais acaloradas, né? Você ganha alguns haters gratuitos. Eu digo por mim, tem pessoas que não me conhecem, tem pessoas que não sabem nem quem eu sou, mas aí quando fala que é político, como o político ele não é bem avaliado, e aí você acaba sendo enquadrado de uma maneira rápida, né? Às vezes num comentário um pouco mais ofensivo. Mas isso assim, gente, é normal. Tá? Eu digo que é normal porque não tem como evitar, porque realmente a rede social é o local, é o palanque onde as pessoas podem dizer o que elas querem, né? Para que também a gente possa até monitorar isso também. Então, assim, eu acredito que o político ele tem que receber isso com muita tranquilidade, muita naturalidade. Ele tem que saber reconhecer o que ele está fazendo, né? Ele tem que ter noção do que ele está fazendo. Se ele faz um bom trabalho, se ele desenvolve um bom mandato, né? Entender que as críticas fazem parte. Tem algumas críticas que fazem parte também da cena política, aí saber entender isso também. E aquelas outras críticas, você fazer alguma avaliação para saber se faz sentido, né? Ou se é, às vezes, aquele hate gratuito, que também faz parte, fala assim, não, isso aqui foi fora da curva, e também entender isso também. Mas assim, eu com muita tranquilidade eu recebo isso, e a gente tem que, de novo, a gente tem que buscar a nossa melhoria, né? Então, se um político ele não gosta de ser criticado, receber as críticas, ele não está, assim, pelo menos do meu ponto de vista, não está no lugar correto, né? Muito bem. Isso é importante, a gente sempre ouvir do parlamentar que está lá, né? Ele está exposto, como você muito bem colocou, à opinião e ao acompanhamento do contribuinte, do cidadão. Você servidor público, né, administrador, tem uma trajetória de trabalho voltado para a cidade de Manaus, trabalhou na Seminf, é vereador. Como é que você vê a cidade de Manaus hoje? Teve alguns avanços que nós podemos muito bem observar. Na medida administrativa, fiscal, como é que você vê a cidade de Manaus após esses 3 anos de parlamento? A gente pode avaliar isso de várias óticas, várias. Mas eu gosto de uma ótica que é a análise de desempenho por indicadores, né? Então, assim, porque quando fala assim o político, a gente tem que separar o político do executivo e o político do legislativo. Então, quando a gente fala nossos gestores, nós estamos falando ou do presidente, ou do governador, ou do prefeito. O deputado não é gestor, né? Os gestores da cidade, né? Os vereadores não são gestores, eles fiscalizam a gestão.
Mas toda gestão tem um ciclo de 4 anos de mandato, 4 ou no máximo 8 anos. O que um gestor público tem que fazer, Jackson? Ele tem que ter, durante o seu tempo de gestão, que seja 4 anos ou que seja 8 anos, a capacidade de reduzir os problemas da cidade, a ponto de que a cada ciclo de gestão, por exemplo, eu quando passo o bastão, um prefeito passa o bastão para o próximo prefeito, ele tem que entregar a prefeitura para o próximo gestor com os problemas diminuídos. Por quê? Não é possível, num ciclo de 4 anos ou 8 anos, resolver todos os problemas. Então, se você espera que um prefeito, ou em 4 anos, ou em 8 anos, resolva todos os problemas de infraestrutura, de saneamento básico, de educação, de saúde, a gente tem que alinhar essas expectativas, porque isso não é possível. O que um prefeito, ou um governador, ou um presidente tem que fazer? No seu ciclo de 4 anos, ou de 8 anos, a capacidade dele de realização tem que ser maior do que a capacidade que a cidade tem de aparecer novos problemas, porque todo dia aparecem novos problemas. E aí esses problemas vão se acumulando ao longo dos anos. Então, quando você não consegue dar resposta a esses problemas, vai ser aquele cachorro eternamente correndo atrás do rabo, que corre e não sai do lugar. Por que a gente vê em outras nações, em outras sociedades, um bem-estar social? Estados Unidos ou Europa. Por quê? Porque a sociedade, a gestão, ao longo dos anos ela foi capaz de ter continuidade de gestão para que o próximo gestor dê continuidade nos ganhos que foram feitos na gestão anterior. Não tem interrupção. Não tem interrupção e para que você possa ter ganhos sucessivos ao longo dos anos, ganhos com ganhos, no final a sociedade ela tem que ganhar. Agora, a sensação que se tem é que parece que já passou 20 anos e socialmente a nossa sociedade não melhorou, em termos de educação, em termos de saúde. Mas será que isso é verdade? De novo, é por isso que eu gosto dos indicadores de desempenho. Existem os indicadores oficiais, mas não só oficial do governo, mas oficiais de outros órgãos. Exatamente. Então você precisa saber, por exemplo, na educação, o que o atual prefeito fez na parte de educação, em termos de reforma de colégio, em forma de IDEB, você tem que fazer uma avaliação. Não é a sua opinião pessoal, a do Peixoto ou do próprio Jackson, porque eu posso gostar dele e fazer uma avaliação mais positiva e posso não gostar dele e fazer uma avaliação mais negativa. Mas nesse segmento é fato. Mas quando eu emito opinião com base no que eu gostar ou do que eu não gostar, acaba sendo injusto com a própria gestão. Agora, se você pegar os números, os indicadores de desempenho, você faz uma avaliação. Na área, daí você tem que fazer o quê? Dividir por partes. A parte de educação. Quando o prefeito ele assumiu, como é que ele pegou a educação, o IDEB? Quantas escolas tinha não reformadas? Quantas escolas ele reformou? Ele pagou o Fundeb, ele deu aumento salarial, ele fez novos concursos, ele reformou novas escolas e melhorou o IDEB. Não tem condições de você falar que aquele gestor ou que aquele prefeito não fez um bom trabalho na área da educação. Na área da saúde é a mesma coisa. Então, de novo, na área da saúde, quando o prefeito Davi assumiu, ele assumiu em 2021, que foi no pico da segunda onda da Covid. Nós tivemos a primeira onda em 2020, a segunda onda em 2021, Manaus cheia de problema na área de educação básica. Hoje, pelo 4º trimestre seguido, pelo 5º trimestre, o Ministério da Saúde, não é a gestão dele que diz. Federal. É o Ministério da Saúde que diz, os indicadores de desempenho na saúde básica a Manaus hoje é uma das melhores, se não a melhor saúde básica do Brasil. Agora, se você for lá na ponta e perguntar, você vai ouvir de um monte de gente que está cheio de problema. Porque, de novo, os problemas eles estão ali para serem resolvidos, para serem encarados de frente. Mas se você não faz um paralelo de como estava antes do que está agora, parece que nenhuma gestão vai ser boa. E isso não pode ser justo com o gestor. Então a gente tem que analisar os indicadores de desempenho. Manaus é cheia de problemas. De novo, o gestor atual, o atual prefeito, no final do seu primeiro mandato, ele tem que entregar os números positivos e os ganhos que a gestão anterior fez, todos eles têm que dar continuidade, porque todo dia aparece problema. Manaus é uma cidade-estado, concentra mais de 50% da população do estado, sabe? É um organismo vivo em constante movimento. Cada vez chegando mais. A gente recebe pessoas
do interior do estado, de estados vizinhos que vêm para cá. Então, assim, se a gente não tiver uma capacidade de resolução de problema maior do que a cidade tem, de apresentar os seus problemas, nós nunca melhoraremos. Então, a gente tem que saber se isso é verdadeiro, entendeu? Então, a gente precisa fazer uma avaliação séria, honesta e, principalmente, honesta intelectualmente, para que a gente não seja contaminado, para não fazer uma avaliação com base no estômago, com base assim no fígado, aquela emocional. Se você faz uma avaliação emocional, nunca nenhuma gestão vai estar boa, nunca vai estar boa. Agora, vereador, o senhor há de concordar comigo que é preciso também ampliar a comunicação, é preciso também ampliar o contato do homem público, que o senhor está fazendo aqui. O contato do homem público com todos os segmentos, independente se ele tem 1 milhão de seguidores ou 10 ou 100 seguidores. Eu aprendi isso com um ex-ministro da Economia quando eu estava numa coletiva. Quando eu pedi dele para dar entrevista, perguntaram qual era a emissora e ele disse que não importava a emissora. Importa é o homem público prestar esclarecimentos e falar com todos os segmentos da sociedade. Aquilo foi uma lição muito grande para mim como repórter. Então eu sinto ainda na questão política que nós colocamos aqui agora há pouco, uma falta de comunicação próxima, né, com a população, com os segmentos, com a sociedade. E eu quero te parabenizar aqui de público, porque eu vejo no teu canal de informações que você vai à comunidade, independente de ser pré ou ano eleitoral, durante todo o mandato, porque eu recebo da sua assessoria, eu tive a oportunidade de estudar, inclusive, com uma das suas assessoras, né? Mas é verdade. Então, isso tudo o diferencia. Mas eu vejo também, como repórter, como operador da comunicação, a falta dessa ampliação do que o senhor acabou de colocar, porque eu acredito que com isso, sendo colocado com os dados oficiais, acaba com qualquer narrativa, já que está na moda falar narrativa. Olha, você tocou num ponto crucial. Comunicação e informação. Você precisa comunicar, você precisa informar da melhor maneira possível. Hoje nós temos uma grande oportunidade com as redes sociais, com as mídias sociais. Você tem a rádio, você tem a televisão, né? Você tem os canais tradicionais de comunicação e agora os canais digitais. É importantíssimo você saber comunicar, né? Porque assim, você esperar que eventualmente as pessoas saibam do que você está fazendo, não dá. Então você tem que ter uma ação ativa, propositiva realmente, né? Uma ação de ir até as pessoas. E assim, eu, dentro das minhas possibilidades, eu uso as minhas redes sociais como uma vitrine do meu mandato, né? Para que a gente possa dar para as pessoas aquela prestação de contas, né? Porque não é fácil. Por exemplo, vereador principalmente, o vereador tem uma dificuldade maior do que um prefeito, porque todo mundo sabe que é um prefeito da cidade, porque ele está em exposição, em mídia o tempo todo. Agora, vereador, como somos 41, tem pessoas, provavelmente, que hoje está vendo o teu programa, que não sabia que eu era vereador. E tem pessoas que ainda não conhecem os vereadores de mandatos anteriores. Tem gente que tem 2, 3 mandatos, que quando você fala, pô, nem sabia que essa pessoa era vereador. Então, a gente precisa ter as pessoas estão cada vez mais antenadas, mais buscando essas informações, e nós precisamos estar preparados para passar essas informações, porque não adianta você fazer um monte de coisa, você ter uma gestão com números muito bons, mas se você não comunicar, a sensação e a impressão que vai ter para o outro lado é que não está acontecendo nada, e isso é muito ruim para a própria gestão. E quem vai prevalecer dá outra versão. Exatamente, perfeitamente. É isso aí. Pessoal, olha só, Nômades com vereador Peixoto, Partido Agir, aqui de Manaus. Muito bacana te reencontrar. Nós vamos agora saborear um peixe tambaqui, que é de viver esse tambaqui, um viver especial do Raimundo Venâncio. O Raimundo Venâncio é ex-chefe de cozinha do Tropical Hotel da década de 80 e do Aeroporto Internacional Eduardo Gomes, aqui de Manaus, também da década de 80, montou a Maloca aqui no Bosque Clube e nos proporciona um cardápio culinário regional sensacional.
Então a gente vai provar, a gente volta com a sobremesa, mas o Nômade já vai ficando por aqui. Muito obrigado pela sua presença. Conte sempre conosco aqui no Nômade e vamos, é claro, trazer sempre as informações de interesse da coletividade e de interesse de todos aqui da capital e região metropolitana. Jagson, eu que de coração, acredite, de coração, agradeço a oportunidade, né, e dizer mais uma vez e reforçar da honra que é ter sido entrevistado por você. Obrigado. Né, agradecer também a toda a tua audiência, né, dar um abraço para todos que acompanharam o programa, o Nômades. Te desejo muita sorte, né, muito sucesso, que Deus assim possa colocar a mão sobre você e te abençoar nos teus projetos, sabe? A todos que estão nos acompanhando também. Eu que sou uma pessoa cristã, eu acredito que assim que a vontade de Deus prevaleça sobre nós, né, e que cada um de nós, eu, você e você, sejamos todos abençoados, que Deus abençoe a sua família também, e a todos nós. Muito obrigado de coração e até uma próxima oportunidade, viu? Obrigado. Muito obrigado você que nos acompanha, os contatos estão todos aqui e é claro, são vários caminhos, diversos destinos. Nômades, até a próxima.